vez eu escuto falar futebol, me lembra meus tempos de moleque. Futebol da periferia, futebol dos campos de terra, futebol do pé do morro, futebol de rua, time da rua de cima contra time da rua de baixo. Comecei a jogar bola na quadra com 5 anos, bem pequenininho. Na quadra, na rua, né? Porque a gente tem esse hábito de jogar na rua, futebol na nossa comunidade, 2 golzinhos. Então sempre a brincadeira é entre a gente ali mesmo, dentro da comunidade. Esse é o futebol raiz. Futebol em que na minha época não tinha campo de grama sintética, jogava com chuva, sem chuva, descalço, com quichute. Então esse eu me lembro o futebol raiz. Para mim o futebol raiz é a essência de tudo, né? Porque um time para estar na última divisão, ininterrupto, comparando com a seleção brasileira que participou em todas as Copas, o Guarulhos participar de todas as edições da 4ª divisão, é a verdadeira raiz, aqui que o futebol tá encravado aqui, ó. A gente está vendo muito pessoal de fora, tá esquecendo que aqui é onde nasce tudo, aqui nasceu tudo para mim, na minha opinião, entendeu? Aqui saem os melhores jogadores, como pode sair de outros países sim, mas aqui é a essência, eles que deveriam vir puxar da gente, não a gente ficar procurando puxar muito deles, que aí deixa muito robotizado o jogador brasileiro hoje. Na verdade o futebol mudou, o pessoal fala que o futebol ficou moderno na grande estrutura do futebol, né, que representa os 4%. A Série A, a Série B, há uma diferença muito grande, o comportamento dos jogadores, o comportamento de torcida, o público é outro, o ambiente de torcer é outro, a cultura se modifica, né? Agora, não se compara, são um mundo completamente distinto. A gente somos parte da maioria do que é o futebol, a realidade que é o futebol brasileiro e também do mundo, isso não fica só no Brasil, mas não tem nem como fazer uma comparação. A questão do futebol raiz, ela é boa até um certo ponto, porque a gente fica falando negócio de futebol raiz, às vezes a gente fica alimentando uma organização, uma falta de estrutura, uma falta de material humano. Então, quando a gente está tratando do futebol raiz, às vezes o pessoal que está do lado de lá, quando assiste, às vezes as pessoas se gabam do futebol raiz de uma forma completamente errada e equivocada, achando que é legal você não ter estrutura, achando que é legal você passar por dificuldade, porque a estrutura não está baseada no estádio, não está pintado. Está baseado em jogadores que muitas vezes jogam em clubes sem salário, sem condição, pessoas que ficam sem comer. É mais profunda a questão, mais complexa, até triste na verdade. Quem viver e vivenciar vai ver muita coisa que não gostaria de ver. Hoje o futebol vislumbra muito dinheiro, vislumbra muito sonhos, mas sonhos que não passam por uma realidade primeiro. Eu já sonho em ser um Neymar, já sonho em ser o Cristiano Ronaldo, antes de sonhar em ser ele mesmo, degrau para degrau, entendeu? Eu acho que tem uma palavra que ela é essencial, que é paciência. Então é aquele processo de formiguinha, de trabalhar, de colocar no jogo, de testar, melhora algum aspecto. Então é mais ou menos isso daí. Eu falo, paciência eu acho que é a palavra-chave aqui. E eu falo aqui no Guarulhos que eu tenho 2 bolas. E esse jovem que chega aqui, ele é uma dessas bolas. Uma bola a gente tem, ela é cheia de gomos, porém ela está toda envolvida de lama, de sujeira. E a outra bola com os mesmos gomos, limpinha. Então diariamente a gente tenta lapidar. Todo dia a gente vai limpando um pouco dessa camada suja para virar essa pedra preciosa que no final é um diamante. Então os meninos chegam aqui com uma pedra bruta e eles saem um diamante lapidado. Outra coisa, vamos fazer o simples. Gabriel, Marcos, simples. Certo? Placar enganoso 1-0. Placar enganoso. Vamos entrar para matar os caras. Vocês estão indo até o final. Por exemplo, não tá fazendo gol, tá desanimando. Não pode desanimar, velho. O poder da concentração. É o sentimento de você estar começando a vislumbrar um sonho do futebol. É igual eu já vi até uma reportagem mesmo, pressão a gente não tem, né? Pressão tem quem sai de casa para trabalhar e quando não sabe se vai conseguir voltar. Isso aqui é o que nós gostamos, então temos que fazer, escutar as críticas, às vezes até transformar ela em coisa melhor, né? Que é bom para nós. Aqui a gente prima muito pelo respeito, pela educação, e há muito tempo eu não via isso no futebol, no cenário do futebol, por conta do estereótipo que às vezes as pessoas criam do jogador de futebol.
E aqui, como a gente costuma falar, a gente está na contramão da bola. Enquanto o pessoal fala palavrão, enquanto o pessoal muitas das vezes respeitam o próximo, aqui não. Aqui a gente se respeita, aqui a gente prima muito pelo comportamento, pela disciplina. O Guarulhos remeteu ao tempo do passado, porque o Guarulhos é um clube pequeno, é um clube que visa primeiro o ser humano, a pessoa. Aqui não pode falar, não fala palavrão, aqui não pode usar brinco, aqui não pode usar chapéu, aqui o jogador não pode vir com o cabelo pintado, aqui o jogador tem que respeitar os seus superiores, tem que respeitar o adversário. Aqui só se ganha dentro de campo e jogando futebol, mais nada que isso, certo? Tá? É um clube muito organizado, com pessoas do bem que se preocupam em ajudar primeiro o ser humano, consequentemente o atleta, e para mim isso não tem preço que pague. A questão de adquirir patrocínio, quando nós tratamos em competição como a 4ª divisão, a periferia do futebol, não é você conseguir, por exemplo, chegar a uma empresa, coloca, vamos supor, aí pelo menos 200 mil por ano. Ele vai estampar aqui na sua camisa a sua marca a troco um restaurante, aí por aqui a troco de dar almoço para os jogadores antes dos jogos. E nós temos uma fornecedora aqui, uma empresa que nos fornece suco. Eles dão um suco para nós, colocamos para os atletas, colocamos aqui. Então os patrocínios nossos é muito ligado a isso. E a coisa que eu mais gosto é do Guarulhos. O Guarulhos para mim é tudo. Então vocês podem vir aqui no jogo que vai me encontrar. Eu faço coleção de camisa, recorte de jornal, tudo que sai do Guarulhos eu procuro editar e guardar. E a história toda do Guarulhos está comigo. Hoje eu tenho o placar de todos os jogos desde 1981, de todos, e de 2000 para cá, de todas as divisões que o Guarulhos participa, seja sub-11, sub-13, sub-15, 17, sub-20, todos os campeonatos. Não são todas as pessoas que gostam e amam um time que não ganha muitas coisas, não tem muito brilho nos holofotes da imprensa nacional, e não é muito conhecido. Pelo menos isso é o que me encanta, você torcer para um time que é da sua cidade, você ter identificação com aquele time, a gente tem uma aproximação melhor. Muitas vezes a gente vai embora até com os próprios jogadores, que para mim não é time menor, time de menor expressão, porque ele é grande no meu coração, então não tem essa questão. A indústria do futebol no Brasil não cresce em função de algumas coisas que não são mais raízes. Elas precisam ser mudadas. O torcedor tem que vir aqui e entender que ele faz parte desse evento, que pôr esse time em campo custa muito caro, que é muito difícil, que é muito sacrificante e que não tem vagabundo do outro lado. Esses meninos não são vagabundos. Hoje eles ganharam de 3-0, eles foram lá e bateram palmas. E na verdade, há 2 semanas atrás, eles colocaram na página que a internet tem um potencial muito grande, deu voz. Muita gente. Então assim, eu tenho um respeito muito grande por eles, trato eles com o maior respeito do mundo, mas assim, sinceramente, esse futebol raiz não existe. Esse futebol raiz não paga a conta, esse futebol raiz não resolve o problema. O problema do futebol é o seguinte, temos que entrar aqui, temos que ter um estádio mais aconchegante, claro que temos que ter, temos que recepcioná-los de forma diferente, tem que ter um food truck ali, nós temos que ter um bar para recepcioná-los, uma cobertura para eles não tomarem sol ou chuva, tá bom, mas o ticket tem que ser maior. A gente está numa 4ª divisão que se nós estivéssemos na Alemanha, era diferente. A cidade, claro, a Alemanha é de outro jeito. Não, por que o Brasil não pode fazer o melhor futebol? Por que a gente não pode evoluir? Mas de qualquer forma, às vezes o torcedor não entende o que a gente está fazendo. Eu respeito, mas assim, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Se nós vamos conseguir ou não, só Deus sabe. Mas nós lutamos todo dia. Senhor Cavaco, este samba é uma homenagem para AD Guarulhos, esse time que representa a nossa cidade, pelo Brasil afora. Eu sou AD Guarulhos, AD Guarulhos joga pra vencer. A vitória é meu lema. E aí? Nada poderá nos abater. Eu sou AD